Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar. Estamos aqui para descomplicar o direito do trabalho do canal Trabalhismo em Debate. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito comum, né, no contrato de trabalho, no ambiente de trabalho, mas que vem ganhando um certo corpo na Justiça do Trabalho em termos de condenação. E eu separei aqui, eu tenho observado um crescimento, né, exponencial em relação a esse tema e essas condenações, eu trouxe aqui alguns tópicos que eu vou me guiar para passar para vocês aí rapidamente, né, esse tema. É a questão do apelido, né, o uso de apelidos no ambiente de trabalho. Olha, é comum, né, o brasileiro se apelidar, né? O nome da moça é Luciana, a gente chama de Lu, né, o rapaz é Carlos, a gente chama de Cacá, e por aí vai. Esse tipo de apelido é tolerado e não há nenhum problema. E eu recomendo até que no contrato de trabalho, se a pessoa gosta de ser chamada por um apelido, né, que lá conste, do nome e coloque lá o apelido e ele diga que tem apreço por aquele apelido. Né? Existem apelidos que são super tranquilos, como esses que eu falei, mas existem outros apelidos que colocam o empregador numa linha muito tênue. Por exemplo, imagine que um cidadão trabalha numa empresa e ele mora num bairro, né, Ipanema. Aí está lá dizendo, meu apelido é Nego de Ipanema, ou Branco de Copacabana, só para exemplificar. Então, esse apelido é preciso que se tenha um certo cuidado, né, em relação a ele, e que aí sim haja uma declaração daquela pessoa dizendo que quer ser chamada dessa forma. Isso burocratiza? Parece ser um exagero, mas não é. Olha, eu fiz uma pesquisa para falar isso aqui para vocês hoje e detectei o seguinte, que o judiciário condena a indenização por dano moral de 8, a média de 5 a 10 mil reais, né? A média seria 8, 5 a 10 mil reais. Há condenações maiores. Mas normalmente o juiz seguia pelo apelido pejorativo. Né? O que é pejorativo? É aquela palavra que é um insulto. Né? Se a pessoa tem um apelido que é Professor Pardal, por exemplo, é um personagem de Walt Disney que simboliza um inventor, uma pessoa inteligente, não tem problema nenhum. Mas existem outros personagens, por exemplo, Pateta, imagine que a pessoa está sendo chamada de Pateta. Então, Pateta é um personagem, mas ele vincula a uma situação de ser abobalhado, de ser uma pessoa dispersa, que não tem, que você não é digno de confiança. Então, é pejorativo. Eu estou dando aqui só exemplos para que vocês entendam. Então, todo aquele apelido que não eleva a pessoa, que deprecia a pessoa, ele deve ser encarado como de risco. Outro tópico que leva o judiciário a condenar é quando esse apelido é praticado pelo superior hierárquico ou pelo gestor. Nas situações em que o apelido, apesar de depreciativo, ele é praticado por pessoas, por empregados de uma mesma faixa hierárquica ou que estão abaixo, não há tanta condenação. E há um componente nisso tudo, que é quando fica demonstrado que a empresa combate esse tipo de apelido no ambiente de trabalho. Então, fazendo um resumo, apelido pode, desde que ele não seja pejorativo, que ele não seja depreciativo, que ele não coloque a pessoa para baixo, que ele não denigre a imagem da pessoa. O superior hierárquico e o gestor deve evitar, né, chamar as pessoas por apelidos. E aqueles apelidos que ocuparem uma linha muito tênue entre essa interpretação, se é pejorativo ou não, mas se o empregado faz questão de ser chamado, é muito importante que haja um termo de declaração. Eu tive um caso concreto numa empresa que o empregado, ele dizia que o apelido dele era gordo.
todo mundo chamava ele de gordo, e ele não tinha nem uma obesidade tão significativa. Mas um belo dia ele foi para a justiça, quando terminou o contrato, reclamou uma série de direitos e lá colocou também um pedido de indenização, porque era chamado de gordo. Na instrução processual, ficou demonstrado que ele, desde o primeiro dia que chegou na empresa, ele disse que o apelido dele era gordo e que a mãe dele chamava ele de gordo, que os vizinhos chamavam de gordo e que ele era conhecido por gordo. E aí a empresa ganhou o processo. Mas isso é uma exceção, porque nem sempre você tem condição de produzir esse tipo de prova. Então é muito importante que se tenha uma declaração, né, e com testemunha de que aquela pessoa quer ser chamada por aquele apelido, quando existir essa possibilidade da dupla interpretação. R$ 10.000 não é uma indenização muito alta, pode não ser para alguns, mas para outros sim, principalmente quando se tem uma empresa com muitos funcionários e muitos apelidos. Então imagine que 10 pessoas sendo apelidadas, se resolverem para a justiça, vai dar uma conta aí de R$ 100.000. Então é isso, fica aqui o nosso comentário de hoje. Em breve nós voltamos. Tchau.